Olá, que alegria da sua companhia. Eu sou Ales Gutierrez, psicoterapeuta holística quântica. Vou estar realizando para você a leitura com a cristalmancia. Com certeza você foi atraído por conta do título. Claro que eu não estou ciente do que se trata agora, porque eu estou iniciando a leitura, né? O título vem depois da leitura, óbvio, né? Mas eu quero te dizer que essa é uma leitura com este oráculo completamente novo aqui no YouTube. Espero que realmente possa te auxiliar, te trazer algum esclarecimento sobre alguma questão que você está passando. Então, sem mais delongas, vou ver aqui o que a cristalmancia tem para informar a você que veio aqui neste vídeo, agradecendo desde já a sua presença, o seu like. E claro, né, depois saber aí nos comentários se parte ou toda a leitura ressoou com a sua energia. Não preciso nem ficar dizendo, né, que é uma leitura coletiva, enfim, tudo aquilo que você já sabe. Como é que funciona a leitura? Como você pode ver, nós temos aqui diversas casas, são setores da sua vida. Os cristais, eles trazem informações complementares e, claro, também vai muito aqui da minha intuição. Como se trata de uma mandala, eu vou fazer a leitura do topo até toda a roda zodiacal, se é que eu posso dizer assim, tá? Eu pretendo não estar realizando leituras para signo, sabe? Isso a gente já tem bastante. Eu, como sou psicoterapeuta holística quântica, e aqui ele traz um âmbito geral, então, de verdade, para mim, pelo menos até o momento, se eu for depois intuída pela minha espiritualidade para mudar o jeito conforme eu vou estar realizando as leituras, assim eu farei. Mas por enquanto, o que eu estou sentindo? De trazer a mensagem de acordo com a energia de quem vai ressoar com o título, com aquilo que vai se conectar. Então, os cristais, eles falam muito com as nossas energias, tá bem? Sem mais delongas, vamos lá. Eu vou começar por aqui, porque eu estou vendo que essa parte, ela está cabendo mais para o lado da finalização, vamos assim dizer. Bom, eu vejo aqui que você é uma pessoa muito determinada, você é uma pessoa muito prática, que é o que dizem, né, pragmático, mas é uma pessoa muito correta, muito com que as coisas sejam sabe quando a gente fala de valores, mas não é valor no sentido financeiro, é valor de honra, valor de questões de aprendizado. Aqui me parece que independente da idade que você tenha, você é uma pessoa muito já sábia, você já é uma pessoa madura para a tua idade. E claro, mesmo que você diga aí nos comentários, mas eu já tenho X idade. Não é sobre isso que eu estou falando, né? É sobre essa questão de percepção, sobre o que é correto, o que não é, sobre essas questões de valor mesmo, né? Principalmente aquela, sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, mas eu aprendi isso com a minha avó, o meu bisavô, sabe? Aquela coisa de família. Mas eu fui ensinado de tal forma. A minha mãe ou meu pai me educou, sabe? Dessa forma, assim. É isso que eu estou vendo aqui, né? Você é um tipo de pessoa que, às vezes, até... como é que eu vou explicar aqui? Não se ofenda, tá? O que eu estou querendo dizer. Lembrando que aqui eu estou falando de energia, tá? Você é um tipo de pessoa que você até dá, às vezes, ouvido a uma fofoquinha ou outra, quando alguém vem falar alguma coisa, pode até ser de família. Deixa eu te contar um negócio, sabe? Aquela coisa assim. Você até ouve, embora você não gosta muito, porque é para aquele negócio, para você não ficar mal na fita. Porque se toda vez que a pessoa vem te contar alguma coisa e você fala assim, não tô afim de ouvir, não. Você não quer passar essa imagem de chato, né? Aquela coisa, nossa, como que você, como você é chata, né? Você não quer passar essa imagem.
Aí você acaba se envolvendo, mas no fundo eu vejo aqui que você não gosta muito, porque você já entendeu, né? Você tem claridade, você tem percepção, você tem entendimento, por isso que eu falo da maturidade, você já tem entendimento o que essa fofoca vai levar. Mesmo que a pessoa fala assim, ai, mas eu não estou falando nada de mal, eu só estou falando a verdade. Mesmo assim, você já percebeu que no fundo, vai acabar ferindo alguém. Alguém vai se ferir. Alguém vai levar uma má fama por isso. Você é uma pessoa também que está precisando se divertir um pouquinho mais, tá? Talvez essa sua pragmatismo, né? Você não leva em conta que o Amin está aqui comigo, tá? É uma calopsita que eu tenho, meu companheirão aí de 26 anos. Então, de vez em quando, ele vai dar uma parecida aqui na leitura. Mas continuando aqui, que eu acho que isso não vai interferir, né? Eu vejo aqui você é uma pessoa, só cuidado para você não ser tacanho demais. Sabe aquela coisa assim, muito reservado demais com dinheiro? É importante, eu vejo que você é uma pessoa muito cautelosa, né? Você é uma pessoa que sabe fazer economias, mas, olha que coisa linda, sinta-se privilegiado, viu? Porque ele raramente está cantando, tá? Até pela idade. Então, o que que acontece? Aqui, você está precisando se divertir mais, tá? Você está precisando, ó, talvez até isso, cantar, se divertir, ter contato com a natureza, tá? Tenha mais leveza, tá bom? Você vai ver que as questões da sua vida, ela vai ficar muito mais, ó, alegre, feliz, tá? Você vai ver a vida de uma outra forma, com mais colorido, né? Espero de verdade que isso não esteja te distraindo. Lembra, isso aqui é uma beleza, né? Ó, teu canto de um pássaro. Gente, é raro ele fazer isso, tá? É raríssimo ele cantar. Mas continuando. Olha que interessante aqui. Caiu o cristal de granada, que ele trata do elemento fogo e ele fala do nosso chakra básico. Então, pode ser que algumas questões aí tá meio que intensas na sua vida. E eu vejo que é muito aquela questão assim, você é uma pessoa muito determinada, você é uma pessoa, sabe aquele negócio às vezes leva a ferro e a fogo mesmo? Tal? Então, só cautela com um pouquinho disso, tá? Seja um pouquinho mais flexível. Quando acho que é por isso que está aqui falando, para você relaxar um pouquinho mais, vai se divertir, não tem nada de errado, tá? Porque aqui eu vejo que quando você consegue equilibrar essas duas questões aqui, esqueci do meu bastão. Ficar apontando assim para mim é um pouco complexo, mas está tudo certo. Quando você aqui, aliás, aqui, né? Quando você consegue relaxar um pouquinho mais, se divertir, como eu falei, né? Sair para cantar. Ah, mas meus amigos, minha família, tá. Vai só. Você não precisa de ninguém para estar ali. A tua companhia é a melhor companhia e já basta. Quando a gente sai conosco mesmo, quando a gente se leva para passear, ai, é uma delícia, sabe? Quando você começa a conversar com você mesmo, se distrair, o universo começa a falar com você através de sincronicidades, experimenta que você vai ver. Tenho certeza que você vai amar. Depois me deixa saber lá no Instagram, tá? Se você ainda não me conhece, lá no Instagram, eu vou deixar também no comentário, aliás, no descritivo do vídeo, tá? Eu vou deixar aqui o meu Instagram para que você possa acompanhar o meu trabalho, que é muito mais amplo. Aqui no YouTube eu vou trazer exclusivamente as leituras de Cristalmancia e eu estou devendo, inclusive lá para os meus seguidores do Instagram, uma meditação guiada para quem está começando, para quem está iniciando, tá? Eu vou trazer também, deixar aqui para você, assim como eu já deixei no primeiro vídeo, o alinhamento dos chakras. É muito importante que você faça esse alinhamento todas as manhãs, assim que você acordou. Às vezes não precisa nem levantar da cama, sabia? Você já pode pegar os cristalzinhos para quem tem, né? Para quem gosta de cristais, já colocar os cristais ali nas posições onde estão os chakras, ouvir o áudio que eu deixei aqui, tá? Que é uma meditação, uma concentração para essa realização de alinhamento dos chakras. E pronto, você já começa muito bem o dia, tá bom? E aqui
voltando, né? O fato de você se libertar um pouco mais dessa questão mais rígida, às vezes até com você mesmo, saindo para se divertir, né? Aquela coisa toda, você vai ter uma ascensão aqui, isso vai te dar uma base, uma estrutura, uma segurança que é maravilhoso, tá bom? Eu tô pensando em fazer assim, ó, primeiro dar a volta e depois falar do centro, porque o centro tá bem interessante. Continuando aqui, eu vejo que uma questão de comunicação, tá? Uma questão de comunicação, você vai ter uma grande realização. Olha que interessante, você é uma pessoa que tem uma influência espiritual auxiliadora. E essa sua proteção espiritual, esses seres espirituais que conversam com você, usam muito a clareaudiência. Preste atenção, você tem uma intuição fortíssima, muito clara, e você está recebendo auxílio em pormenores. E olha que interessante, ainda me caiu exatamente o cristal que rege o meu chakra laríngeo. E aqui caiu na informação sobre a psicofonia. É isso, produção? É, psicofonia, tá? O que é psicofonia? Você ouve, tá? Você ouve. Claro que algumas pessoas podem ouvir muito através da intuição, aquela tal vozinha na cabeça. Ai, será que eu tô ficando doida? Não, você não tá ficando doido, não. É a tua voz, perdão, é a tua forma de comunicação que esses seres utilizam para falar com você. Mas para te dar informações que você precisa. E olha que interessante, que eu não tinha visto. Aqui caiu falando sobre natureza. Eu tenho certeza que quando você está lá, ó, de novo, relaxado na natureza, distraído, não vai sair agora para um parque, para uma praia, fazer uma caminhada, uma trilha, só porque eu falei aqui, eu vou lá para receber informação. Não, é quando você estiver super distraída, o seu espiritual vai falar com você. Ou através da intuição que é muito forte, ou você realmente ouve muito claramente uma voz. Sabe quando às vezes a gente escuta alguém chamar e aí você fala assim, nossa, eu tenho certeza que tinha alguém no portão me chamando? Você ouve vozes, tá? Aqui eu não vejo que você tenha clarividência, eu não vejo isso, acho que nem todos que estão aqui, apesar que eu estou falando com você individualmente, né? Mas eu não vejo aqui pessoas que são clarividentes, ou seja, de ver os espíritos, tá? Aqui o Amin só confirmou. Eu vejo que realmente você que está me vendo aqui, você tem a clareaudiência, ou seja, a psicofonia, como a gente fala. Então, quando você for na natureza, quando você estiver lá distraído, se divertindo, você vai receber as informações e detalhe para você ter, né, o detalhe de alguma questão, de uma realização que você está para conquistar no momento. Pode ser alguma informação a nível de caráter, diplomacia, equilíbrio, harmonia na sua vida, tudo isso, ou até mesmo, agora vem uma informação extra, se para você fizer sentido, beleza, se não fizer sentido, tá tudo certo, essa parte você pula. Mas, por exemplo, alguns que estão passando ou vão passar ainda, eu já sei que eu vou entrar num processo. Eu vou processar uma empresa, uma pessoa, um grupo, não importa. Você vai receber, talvez, essa informação, esses detalhes que eu te falei, você vai receber através da sua intuição, como eu te falei, ou vozes, ou em sonhos, ou em percepções mesmo, tá? Para quê? Para que você pegue aquele documento que faltava. Sabe aquela coisa que às vezes você nem lembrava, você fala assim, nossa,
lembrei, eu preciso pegar aquela coisa. Aquilo vai ser uma prova. É exatamente isso que você vai receber. Mas desde que você limpe os seus canais de comunicação. Não adianta eu estar falando com uma pessoa que vem aqui fazer uma leitura e te falar, nossa, que coisa interessante é isso aqui, o que ela está fazendo? Ela não está lendo carta. E aí vem, presta atenção na leitura, e aí você vai dizer para mim, nossa, realmente fez todo sentido. E aí depois senta, cruza os braços e não faz absolutamente nada. Não é isso. Eu não estou conversando com uma pessoa que faz isso. Tá certo? Eu estou conversando com uma pessoa que gosta de trabalhar a espiritualidade independente de religião, que você faz ali a sua comunicação com seus guias, com seus mentores, mesmo que você não saiba quem são por nomes e tá tudo certo, porque isso é uma questão de ego, é uma vaidade humana. Ai, o meu anjo da guarda, não é seu, né? De um grupo. Ah, porque Exu e Pombogira, porque o meu guia, a minha entidade, tá? Então, assim, aqui eu estou falando com pessoas que já trabalham a espiritualidade de forma individual. Isso é espiritual. Não é um local que você vai. Você frequenta algum local? Maravilha. Mas eu estou falando com alguém aqui que, a parte de ir em algum lugar, também trabalha o seu espiritual em casa. Então, não deixa de fazer orações de agradecimento, acende uma velinha para quem está sentindo, né? Às vezes a gente sente aquela necessidade, puxa, eu preciso de um esclarecimento, aí vai lá, acende uma vela para alguma entidade que se conecta, tá certo? Então, eu estou falando aqui de gente que toma banho, de ervas, que faz ali os seus chás, que faz os seus rituais. Isso é muito importante, tá bem? Então, preste atenção, porque é aqui que vai vir a informação que você precisa, tá? Vamos continuar aqui, porque eu vejo na casa aqui, como eu estou falando, eu estou lendo, fazendo uma leitura que é uma mandala astrológica, então não estou falando com pessoas do signo X, estou falando das energias que regem determinadas casas. Eu quero deixar isso muito claro, tá? Então, na casa do signo de Escorpião, a energia que rege essa casa tá um pouquinho tenso aqui. Não vou mentir, porque me caíram 2 cristalzinhos que eles foram programados para trazer essa questão de atenção, de alerta. Então, vamos ver do que se trata aqui. Bom, primeiro, sobre questões de exagero no otimismo. Às vezes a gente tem otimismo é importante, claro, né? É sempre bom, até pela física quântica mesmo, a gente elevar a nossa vibração, né? Sempre se manter otimismo, mas assim, é importante saber que o otimismo até um certo grau ele é importante. Passou disso, ele vira fantasia, ele vira ilusão. Então, às vezes, ele partir para o exagero, tudo que é bom e tudo que é ruim, ele só se transforma nisso por conta do exagero, do excesso, tá? Então, por exemplo, não é importante se hidratar, beber água? Mas se você tomar em excesso, vai fazer mal. É igual uma planta quando você rega. Você coloca muita água ali, às vezes a planta não, já está satisfeita, você vai matar a planta afogada, não é assim? Então, aqui eu vejo que existe sim uma questão de você ter um otimismo, mas você já passou um pouquinho do limite. Ele já virou um exagero, então já começou a virar fantasia. Cuidado com isso, tá? Porque aqui você pode se decepcionar grandão, tá? Principalmente se você está lidando com alguém. Você está lidando com alguma pessoa, independente da área. Porque aqui, de novo, na energia da casa de Escorpião, fala muito de profundidade, regeneração. Fala de transformação. E olha só que interessante que eu lembrei agora. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2026. Independente se você viu essa leitura depois, não tem problema, porque a energia vai prevalecer. As minhas leituras, elas são atemporais. Ainda mais física quântica, né? Não tem espaço-tempo. Isso é visão do humano. Mas, de novo, foi interessante porque hoje, dia 18 de fevereiro de 2026, é o dia de Plutão.
Foi o dia que Plutão foi descoberto. E é interessante que Plutão, ele traz exatamente, por isso que Plutão, ele rege Escorpião. Porque Escorpião não fala da profundidade, daquelas questões intensas, porque não adianta ser só profundo, e não adianta ser só intenso. Aqui tinha que misturar tudo junto, né? Porque é uma coisa só. Então, além de ser profundo, ainda é intenso. Então, Plutão, ele traz isso, mas ele também traz a regeneração. Tudo que estava ali embaixo, no oculto, ele emerge, ele vai trazer à tona. Então, por que eu quis falar sobre isso? Porque é exatamente o que eu estou percebendo aqui. Além de você ter a clareza de que você está exagerando numa questão onde você colocou otimismo demais, você vai começar a perceber as verdades por trás daquilo que, como eu te disse, se você está lidando com alguém, você vai começar agora, ó, entender com mais clareza que realmente você exagerou na dose. A pessoa talvez não era tão digna assim de confiança, a pessoa não era tão digna, é uma pessoa que, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou ter que falar, a pessoa está sendo injusta. E umas questões assim, que é onde ela foi muito... Deixa eu tentar traduzir isso em palavras. Ela talvez até usou um pouquinho de fofoca mesmo, tá? Porque aqui eu tenho o elemento ar. E o elemento ar, ele fala da comunicação. E aqui, o cristal de hematita, ele traz essa... a pessoa está batendo o pé junto em falar alguma coisa pelas suas costas. E olha, outra questão aqui também que eu não posso deixar de dizer. Não é a linha que eu gosto, mas eu tenho que falar o que está aqui. Provavelmente, essa pessoa ou esse grupo... E vamos continuar com a leitura aqui, que agora eu preciso falar disso aqui, que eu acabei de bater o olho e eu vi que não é escorpião, mas voltando. Então, essa pessoa ou esse grupo aqui que você ainda está em contato ou já perdeu contato, eu não sei se de repente essa mesma pessoa aqui é essa aqui, né? Lembra da questão aqui que para quem está passando por uma injustiça, que aqui saiu a injustiça, né? Porque a pessoa está falando mal pelas costas. Aqui provavelmente usaram até de magia. Fizeram um trabalhinho sim para atravancar aí, dar uma bloqueada no seu financeiro. Veja se isso daqui está linkado, tá? Porque às vezes as questões de... Lembra que eu falei aqui de diplomacia? Se caso você que está me ouvindo está fazendo parte ou vai dar entrada no processo ou está já dentro de um processo contra uma pessoa, uma empresa, não sei o que é isso aqui, se tem a ver com dinheiro, porque às vezes os processos são só... às vezes não é processo trabalhista, às vezes é processo familiar também, por exemplo, né? Mas se é um processo que está envolvendo dinheiro... Ai, mas todo processo leva dinheiro. Não, aqui é uma consequência, tá? Eu digo assim, casos que exclusivamente eu estou processando por conta de... envolve dinheiro, tá? Não é o resultado em dinheiro, mas o processo em si é dinheiro. A pessoa provavelmente aqui fez um ziriguidum para atrapalhar. Tá vendo? Eu estou com dificuldade até para falar, porque tem coisa na comunicação também. Então fique esperta aí, porque tem sim. A pessoa, inclusive, é teimosa para um caramba, né? Ela bate o pé, ela afirma que você é isso, que é aquilo outro, blá, blá. E você vai descobrir aqui. Bom, vamos agora para a casa que eu tinha falado, de energia de escorpião. Peço desculpas, e não é na casa de escorpião, é na casa de Sagitário. Por que eu confundi? Acho que talvez porque eu falei tanto de Plutão, né, que rege escorpião, mas aqui não, é na energia da casa de Sagitário. Então, provavelmente sim, deve ser um grupo, porque Sagitário, ele fala do coletivo. E aqui eu tenho social, então pode ser mais que 2 pessoas, tá bem? Você e mais 2 pessoas, no mínimo. Isso aqui, se de repente você também não descobrir que se trata até de mais pessoas, tá? Mas que você provavelmente vai descobrir, vai. Por quê? De novo, né, você vai ter aqui, olha, uma compreensão dos fatos. E é interessante porque
Sagitário, ele tem a energia de liberdade, apesar de não ser do elemento ar, tá? O Sagitário é do elemento fogo, mas que traz esse fogo, essa energia de alegria, de descontração, mas fala de liberdade. E interessante que, de novo, né, eu tenho o elemento ar aqui falando desse tipo de comunicação que foi uma injúria. Veio essa palavra para mim agora, uma injúria. Vamos continuar aqui na casa da a energia da casa de Capricórnio, que fala de utilidades, fala de superação, de ambição. Então, realmente, você é uma pessoa que ambiciona coisas na vida. E tá excelente isso, porque a gente precisa de ambição, né? Para dar esse gás, para dar essa motivação. Uma pessoa que não tem ambição na vida é uma pessoa morta, desculpa falar, mas já, né? Já tipo, que vier. Por isso que existe aquela expressão assim, empurrando com a barriga. E às vezes as pessoas elas podem literalmente sim ter uma barriguinha mais saliente por conta dessa expressão. Gente, o corpo ele reage de acordo com a nossa energia. Se nós intensificamos isso em pensamentos, em ações e principalmente nas palavras, lembra quando nossa avó dizia, palavra tem poder? Tem sim. De novo, como eu trabalho com física quântica, eu que o diga, o quanto as palavras têm poder. Só que as ações também e os pensamentos também. Agora, você imagine você associar esses três com a energia, conectou rapidão, tá? Aqui o quartzo verde, ele também está falando para mim sobre uma questão de distanciamento. Então, pode ser que você precise se distanciar de algo ou de alguém, talvez até, lembra que aqui eu falei sobre uma pessoa que é meio assim com dinheiro, que segura, porque touro também, né, rege o elemento terra, e aqui tá falando de Capricórnio, elemento terra também, tá? Então, de repente, essa informação que veio aqui na energia de touro, né, na energia da casa de touro, que falou para você ser uma pessoa mais relaxada com as questões materiais, não vai faltar, tá bom? Não vai faltar. Você é uma pessoa organizada. Aí me cai Capricórnio, que é mais organizado ainda. Então, o que está precisando aqui é uma inovação. É você se libertar um pouco sobre isso, né? Ser mais flexível, porque aqui eu estou vendo que você está um pouco inflexível sobre isso. É o tempo todo fazendo cálculo, é o tempo todo analisando. Ai, meu Deus, que não vai dar. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando você coloca foco, energia, atenção sobre o que não tem, mais disso você recebe. O universo, ele é 100% entregue. O universo, ele é, digamos assim, vou fazer uma ilustração um pouco tosca, mas é mais ou menos assim. Imagine que ele é um garçom mudo. Ele só escuta, ele vai entregar exatamente aquilo, você gostando ou não. E muitas vezes a gente recebe o que não gosta, mas não entende que foi feito o pedido. Mas o pedido em voz? Não, o pedido em energia. Então, você vai falar assim, mas eu sou uma pessoa que eu me controlo, né? Então você, ok, beleza, você é uma pessoa organizada, mas só se liberte um pouco. Lembra do excesso, do exagero? Então, ser cauteloso demais também é exagero. O que acaba sendo? Uma pessoa apegada aos bens materiais. E quando eu tenho apego, falta, por incrível que pareça. Então, aqui está pedindo talvez distância sobre isso, distância sobre essa visão, mas aqui também pode estar falando para você se distanciar de alguém. Para que haja uma renovação, para que haja uma inovação, se eu já falei de renovação, não é bem renovação, tá? Eu acho que a palavra não é bem renovar, porque renovar é algo que você já tem, e aí você renova. Tipo, imagine que você tem uma geladeira, a geladeira está começando a ficar com alguns pontos de ferrugem, mas você não quer se desfazer da geladeira. Aí você vai lá e passa um filme nela, né? Você faz uma plastificação nela lá. Ela fica linda por fora, mas ainda é a mesma geladeira.
Eu acho que aqui não é bem isso, não. Não é algo que você já tem e vai renovar. Não, eu vejo que aqui é algo que você vai se libertar para você inovar. Tipo, virada mesmo de 180, né? É como se fosse uma virada de chave. Mas para isso você precisa se distanciar de algo ou de alguém. Talvez até um pensamento seu, uma visão sua diferente, ser mais altruísta consigo próprio. Lembra que eu falei? Às vezes eu acho que vai faltar, vai faltar. Não, liberte-se disso, cure-se. Quando a gente fica nessa rebeldia com a gente mesmo, né, de achar que tá tudo certo, porque, ô, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Com muito carinho, muito respeito que eu vou falar, tá? A gente acha que sabe o que é melhor pra gente. Não sabe nada. O universo é tão maravilhoso. A gente que insiste, né, a tal da rebeldia, às vezes a gente que insiste em achar que aquilo é bom, lembra que eu falei aqui, ó, do excesso de otimismo, a gente acaba quebrando a cara. Mas por quê? Por teimosia própria. E o universo às vezes já está mostrando, ó, faz isso, faz aquilo outro, e a gente fica ali, né, na teimosia, na rebeldia, em querer achar que aquilo é o melhor pra gente. E não é. E aí a gente sofre, 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 até a lição fica cada vez mais intensa, lembra Plutão? Cada vez mais intensa, cada vez mais profunda, só lá na frente, quando está lá no fundo do poço, é que você fala, putz, vida, caramba, agora que eu entendi que não era, né? Então, sai desse poço ainda, traz água pro povo beber. O que você acha? Delícia, né? Quando te jogam lá embaixo. Se isso aqui foi uma pessoa, aí a pessoa ainda quis tampar o poço para você não sair, aí você sai de lá e fala assim, oi, voltei, você quer água? Só que não, porque aqui realmente está pedindo para você, ó, se pirulitar, tá bom? Como dizia o nosso querido Mussum, pirulites, pirulites. Bom, olha, tá me vindo a palavra around. Tipo, coloca alguma coisa para circular aí, tá? De novo, o seu espiritual tá aqui, se fazendo presente. Linha de esquerda para quem gosta, para quem se conecta. Ai, não gosto dessas coisas de Exu, não gosto dessas coisas de... Tá tudo certo com aquilo que... Mas eu vejo muito claramente aqui, olha, de verdade, eu não acho que uma pessoa que vai estar vendo a minha leitura é só gratiluz, né? Só Jesus Cristo, eu estou aqui. Não, é tudo. Lembra, espiritual é tudo. Gente, se vocês tivessem um conceito sobre a física quântica, o que é Deus e o que é diabo? O diabo, gente, é uma versão cristã. Exu, a mesma coisa, ganhou fama de ruim, de capeta, por conta de que é um ser, uma entidade tão poderosa quanto o anjo. Tá? Entenda que as nossas entidades, elas são como dentro de uma empresa. Vou dar de novo, né? Lembra do exemplo tosco que eu dei? Vou dar de novo, mas acho que vai valer a pena. Imagine que as nossas entidades, elas são funcionários de uma empresa, multinacional ainda, tá? Então, lá, Universo, Oxalá, Jeová, Alá, quem você quiser aí chamar. Engraçado que tudo terminou com quase a mesma letra, né? Universo todo criador, não importa, ele é lá o dono da empresa, né? Dono da empresa. Aí a gente tem o presidente, que ser dono da empresa não significa ser presidente, tá? Tem uma coisa diferente da outra. Então coloca lá o universo como sendo dono, Jesus Cristo, o presidente, vai? Tô dando exemplo. Aí você tem gerente, você tem o diretor, o tesoureiro, aí você vai, né? Colocando lá o chefe o chefe de um departamento, e aí vai indo, né? Secretária, certo? Até chegar lá no office boy, na tia da copa, né? Que faz café, e um funcionário que muita gente quase nem lembra, mas se esse aí falta, faz falta. É o tio da faxina, ou a tia da faxina, né? Ou aquele que recolhe o lixo. Quem é que gosta de entrar num banheiro sujo? Ninguém, né? Então imagine que as nossas entidades, elas são isso. Cada um desse setor, eles são importantes para o funcionamento de uma empresa. É ou não é?
Eu preciso do mensageiro, não preciso lá do office boy, mesmo interno. Ah, mas hoje tem e-mail. Tá, tô dando exemplo. Então a gente não precisa ali, né, de todos. Inclusive, isso não dá para terceirizar, né? Isso não dá para ser virtual. A pessoa da faxina, que gentilmente vai lá, limpa o banheiro, o outro que faz o café, às vezes até o mesmo, né? O que limpa o café, que faz o café, ainda que limpa o banheiro, recolhe o lixo, deixa a empresa impecável. Fica um dia, falta um dia para ver se fica sem recolher o lixo, a pessoa não vai notar. É a mesma coisa quando a gente recolhe o lixo em casa. Aí você bota lá para fora, para quem mora em casa, né? Aí o lixeiro não passa, fica aquele acúmulo de lixo tudo na rua. A gente não sente falta? Então, o que eu estou querendo dar com esse exemplo? De que as nossas entidades têm aqueles que fazem os papéis, e não estou falando de hierarquia de quem é mais poderoso, quem é mais influente, de quem mais... Não existe isso no plano espiritual. Eu estou, de novo, dando um exemplo para facilitar a nossa compreensão humana. Mas, assim, fica lá um sem fazer um trabalho, como é que fica os outros? Porque nós estamos falando dentro das entidades as questões de energia. Cada um exerce um trabalho energético. Então, anjo de guarda não dá para realizar o trabalho que um Exu faz. Não dá. Energeticamente falando, isso é física, por conta da energia. Então, sem mais delongas, tá? Só para poder especificar e exemplificar. Então, aqui para alguns, tem sim a presença da esquerda e são muitos, mas muitos seus amigos. E eu digo geralzão, tá? Mesmo que você fale assim, ah não, Ales, eu realmente tenho, sei quem é minha pombogira, meu Exu, e, né? Mas vai além, tá? Vai além. É bem provável que você tenha mais Exu e Pombogira que ainda não se apresentou e que trabalham, eles fazem um trabalho com você, tá? E de novo, você vê como é uma questão de que eles não precisam se apresentar, eles não precisam dar nomes, porque o espiritual é assim, todo desprovido do ego, estão em evolução, estão, mas quando eles trabalham nessa linha, eu não preciso apresentar nomes, eu não preciso mostrar que eu sou fulano de tal, não, às vezes eles ficam, ó, eu, por exemplo, o meu levou anos para se apresentar. Ainda se apresentou de uma forma que eu precisava me assustar ainda, foi muito hilário. Um dia eu conto para vocês. E a minha pombogira foi aparecer 2 anos depois, embora eu já desconfiava pra caramba, eu já tinha meio quase que certeza quem ela era, ela. E ela realmente se apresentou 2 anos depois. Então aqui você tem um grupo espiritual de esquerda que são extremamente seus amigos, tá? Então não deixe de fazer as suas orações, os seus agradecimentos. Vamos continuar aqui, ó. Agora que eu acabei de ver aqui, rapaz, olha só. Ontem, dia 17 de fevereiro, foi o dia do eclipse. Rapaz, e aqui caiu o eclipse. Ô, pessoa linda que está me assistindo aqui, fique esperta, porque assim, você vai se libertar de grilhões. Estou ouvindo a palavra grilhões. Depois você dá um Google aí. Ai, o que é grilhões? Presta atenção, você está sendo liberta de grilhões. Principalmente no que diz questões internas. Provavelmente você estava presa em alguma questão de mágoa muito profunda. Cara, de novo, Plutão. Né? Plutão fala sobre profundidade e intensidade. E aqui está me trazendo uma questão que você guarda uma mágoa já, ó. E nesse eclipse você vai ter uma libertação. Precisou de ajuda? Ah, eu já sei do que é, mas eu não consigo fazer. Se você quiser ajuda, me procura. Lembrando, meu Instagram está aqui no vídeo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário também. Depois eu vou deixar um outro convite para você, mas vamos lá.
E aqui, cara, você vai entender, você vai ter uma visão mais futurista, se é que eu posso usar essa palavra aqui, né? Do tipo assim, agora eu sei, eu acredito. Eu sei, agora eu acredito. Nossa, que lindo isso aqui, hein? Uma visão mais para o futuro. Interessante, né? Porque para a física quântica não existe passado, presente e futuro, mas é como se você meio que visualizasse já, né? A gente usa muito essa questão de visualização na física quântica, que é a tal da lei da atração que vocês conhecem, né? Que vocês já ouviram falar, mas é aquela coisa assim do tipo, pô, eu já sei, tô tranquilo, porque eu acredito, porque eu sei. E quando você coloca essa energia de acreditar, a coisa faz assim, ó, deslancha. Nosso vídeo está ficando um pouquinho longo, mas é bem isso, né? Olha quanta informação bacana que está tendo aqui. Eu espero de verdade que você esteja gostando. Se alguma parte aqui ressoou, se fez algum sentido, você me deixa saber nos comentários. Eu vou ficar tão feliz de receber sua mensagem. Sabe, é tão gostoso. Eu, pelo menos, gosto, sabe? Infelizmente, sabe, eu vejo às vezes, eu também assisto leitura de YouTube, sabe? Minha espiritualidade às vezes fala comigo através dessas leituras também. E eu fico tão triste quando eu vejo, às vezes eu quero deixar um comentário, aí eu vejo que a pessoa do programa, né, o dono do canal, a dona, que seja, né, homem, mulher, não importa. Eu entendo, sabe, gente, que tem muitos comentários, eu entendo. Mas se a pessoa ela só faz isso no YouTube, não custa nada deixar um coraçãozinho que seja, um coraçãozinho só lá no comentário, né, não? Às vezes a pessoa não dá tempo mesmo de responder todo mundo, mas quem tem aí 50 mil, 100 mil seguidores, né, que tá lá, tá tudo certo. Mas, poxa, gente, eu acho assim tão... sei lá, né? Eu sou assim. Se você deixar um comentário aqui pra mim, acho que no mínimo, o mínimo de forma de agradecer a você é dando um coraçãozinho no seu comentário. Então, eu vou falar por mim, Ales, se você deixar qualquer coisa aqui no comentário, nem que seja um gratidão, deixa um coração, qualquer coisa assim, só para eu saber que você viu, tá? Só que você viu, eu tenho certeza que eu vou te responder. Isso é absoluta. Nem que um dia eu tenha lá também tantos seguidores quanto esses. Quem sabe, né? Mas eu vou fazer questão de deixar um coração, nem que seja um coração. Enquanto ainda tem pouco seguidor, eu vou conseguir ainda responder. Mas me deixa saber se parte ou a leitura toda fez sentido para você. Nossa, eu vou amar, tá? Isso dá um gás, sabe? Dá um incentivo da gente vir mais vezes aqui para falar, né? Mas vamos finalizar aqui com a leitura no centro, que me caiu o cristal de quartzo rosa, que fala do amor incondicional, que fala do autocarinho, do autocuidado, tudo tá? Introspecção. Interessante que o cristal de ametista, ele fala também dessa interiorização. Então, é muito bonito aqui o centro da mandala, porque ela fala do equilíbrio perfeito. E é interessante aqui que caiu exatamente o amor incondicional, não, perdão, o alto amor, o amor próprio, o alto carinho, o autocuidado, com o elemento água e o elemento terra, mostrando que você já tem consciência sobre o equilíbrio. Às vezes pode ser que fique um pouquinho difícil de você executar. Mas quando você faz esse carinho, lembra que eu falei de sair um pouquinho mais, de se divertir? Você é como se... Lembra que eu falei da planta, que a gente coloca água demais? Você precisa colocar a água certa. Interessante que é a água com terra. Quando você faz isso na sua energia, o cristal está apontando para o centro da mandala. O centro da mandala eu tenho o pentagrama com uma flor. E está me vindo a palavra flor da vida. Você vai começar a ter mais harmonia. Você vai começar a ver a sua vida de uma forma diferente. Lembra da inovação? Você vai começar a ver tudo diferente, tudo de uma forma mais harmoniosa, mais amor próprio aqui eu estou vendo, tá? E a ametista, ela caiu exatamente entre o elemento fogo e o elemento ar, um pouquinho só do elemento ar. Porque o ar ele já está ligado ali com a ametista, né? Que ele fala o meu chakra coronário, que deixa de ser, né, o etérico, por exemplo. Mas aqui ele está mostrando também essa questão de transmutação. Pode ser que você seja uma pessoa impulsiva às vezes.
você vai começar a mudar isso. Você vai entender que essa impulsividade, ela não precisa ser exatamente toda hora. E não que eu estou dizendo que a impulsividade está errado, tá? Mas é que assim, às vezes você já percebeu que botar fogo na lenha não vai resolver muito não, porque aqui o ar, quando ele entra em contato com o fogo, ele causa combustão. Ele causa um fogaréu. E aqui você já está percebendo que nem sempre você precisa falar impulsivamente. Você está começando a perceber que é melhor eu só mais observar do que falar. Você já está começando a ter noção. Talvez o por isso de você se afastar aqui de alguém porque vai fazer bem para você. Pode ser que seja isso, né? Olha, de verdade. Eu gostei, tem muita informação aqui para você. Poderia ficar falando mais? Poderia, mas já estamos aí com bastante tempo, né? Mais de 40 minutos de leitura. Eu vou finalizar aqui trazendo para você também um oráculo que foi canalizado por mim, chama Oráculo das Flores. Este oráculo, a cristalmancia, ela também foi um presente da minha espiritualidade para você. Tá? Cristalmancia. Tem gente que às vezes confunde cristalomancia, não é, tá bom? Cristalmancia significa a leitura da sua energia com a mandala astrológica através dos cristais. Outra coisa que eu quero deixar para você de convite, se você gosta de cristais, eu te convido você a ver o meu programa Quanto Eu Sou lá na Astral TV, tá? Eu vou deixar aqui como primeiro comentário fixo o link do meu canal lá no YouTube também. Lá que eu digo porque não sou eu que administro o canal, tá? Não sou eu que administro as informações, é a própria Astral TV oficial. Mas eu vou deixar o link aqui da minha playlist lá do Quanto Eu Sou e você vai poder verificar todos os vídeos que já foram ao ar e tem muita informação bacana para você, tá bom? Por enquanto aqui no YouTube acho que eu vou manter assim, ó, sem colocar o meu rostinho, mas acho que para você lá você vai conseguir ver quem sou eu. Vamos então para uma mensagem para finalizar aqui para você, para quem está ouvindo essa mensagem. Oráculo das Flores, qual é a mensagem que você quer passar para quem está assistindo esse vídeo, para finalizar a mensagem, por gentileza? Esse aqui. Muito bem, vamos ver aqui, ó. Crisântemo. Vou até dar uma pausa aqui, né? Se você quiser printar e deixar essa mensagem para você. Não sei se assim dá para ver. Acho que agora deu, né? Então, vou fazer uma pausa e você pode printar, mas eu vou ler para você que diz: Crisântemo, por que se sentir maravilhado é tão importante? Eu te conto. Primeiro, nos ajuda a entender a magnitude do que somos capazes. Segundo, a autoapreciação nos ajuda a seguir em frente mesmo diante. Cara, olha isso aqui mesmo. Lembra que eu falei do futuro? Eu sei, eu creio, eu acredito? É isso aqui, tá? Vou ler de novo. 2. A autoapreciação nos ajuda a seguir em frente mesmo diante das dificuldades, mesmo que estas dificuldades venham da minha própria mente sabotadora. Terceiro, me ajuda a ver os resultados e lembrar de que tudo valeu a pena e que tudo foi um aprendizado. Uau! Então, reflita. Sabia que você também serve de inspiração para outros? Isso deve te motivar mais, tá bom? Ai, que delícia! De verdade, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Lembrando que toda terça-feira às 8h30, enfim, vou deixar o recadinho de novo para você que assistiu meu programa Quanto Eu Sou lá na Astral TV. Se você quiser uma leitura particular aqui com a cristalmancia, também vou deixar no descritivo do vídeo a informação de como você pode agendar o seu horário, tá? E vou deixar já o convite para que você possa acompanhar o meu trabalho lá no Instagram também, tudo lá no descritivo do vídeo, tá bom, meu amor? Beijos de luz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!